Olá, tudo bem? Hoje eu queria que você pensasse junto comigo na seguinte imagem: o seu clube de leitura não precisar de livros. Consegue imaginar isso? Um clube de leitura, pessoas reunidas, sem livro nenhum. Pois é, porque na verdade o livro é um texto. Então você pode estar trabalhando textos nas reuniões do seu clube de leitura. É sobre isso que eu quero conversar com você. Textos e a possibilidade desses formatos. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psico Café toda semana a gente conversa sobre autoconhecimento com café, histórias e principalmente dicas para o seu clube de leitura. E hoje a dica é textos. Mas como assim textos? Crônicas, contos, artigos de revista, artigos de jornal, tirinhas do Garfield, tirinhas do Laerte, tirinhas da Turma da Mônica. Que mais? Letras de música. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Frases de pensadores, frases de escritores, poesia, histórias infantis, ditados populares, entende? Tá, mas onde que eu acho isso? Como é que eu trabalho? Então, calma. Isso você consegue achar na internet, né? Então, assim, bandas, letras de música, bandas dos anos 80, bandas internacionais da década de 90, entende? Se você quer trabalhar com letras de música, né? Então isso tudo na internet você acha. E aí você pode estar capturando, copiando esses textos, você pode estar salvando no formato de imagem ou PDF para distribuir com o teu clube de leitura, através dos aplicativos de mensagens. Né? Isso tanto para encontros presenciais ou para encontros online, você disponibiliza. E aí, o porquê da escolha das letras de música, ou dos provérbios, ou das crônicas, ou dos contos, ou do que? Vai depender do contexto, vai depender do último livro que vocês leram, vai depender do que vocês andam conversando, né? Então, assim, às vezes, por conta de um livro ou por conta de um momento específico, um filme, né? Por exemplo, eu lembro de um filme que foi falado demais, foi Barbie, né? O filme da Barbie. Eu acabei nem indo assistir porque não era minha boneca, mas no fim eu deveria ter ido assistir, né? Porque gerou tanta discussão, tanta gente falando bem e tanta gente falando mal, que seria muito interessante caso, né, você, na época, estivesse com um clube de leitura, dependendo do que estava fomentando ali, por conta do livro, por conta do texto, das discussões, que acaba sempre indo muito pelo que está acontecendo no momento. De repente, levar uma crítica positiva de uma pessoa específica, né, do filme, e levar também uma crítica negativa, né, do filme. Distribuir, ler na hora, ler em voz alta, na hora, né, e já abrir para discussão, e de repente ver como é que consegue costurar, né, com o livro que está sendo lido, entende? Então, às vezes, não é só especificamente com fragmentos de texto. Então, no próprio clube de leitura que você já está trabalhando livros, às vezes tem um assunto que as pessoas estão falando muito. Porque não é só televisão, né? A gente tem as informações que chegam a nós pelas redes sociais. Então, por mais que você tenha um clube de leitura, os assuntos que estão sendo falado na internet, as notícias, né, acabam contaminando, acabam entrando nos encontros dos seus clubes de leitura. Então é interessante, às vezes, para dar um apoio
né? Um apoio para o assunto do momento é trazer alguns textos, ficar um pouco antenado nesse sentido, né? Enfim, como é que a gente trabalha esses textos, esses fragmentos? Você pode disponibilizar em PDF ou você pode trabalhar com ele impresso. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai trabalhar no seu clube de leitura ou numa reunião de pessoas, ditados populares, né? Então você pode levar vários ditados populares já impressos, né? Você pega, distribui isso no documento na hora de imprimir várias frases e ali você recorta num tamanho bacana que fique legal para você distribuir numa mesa, ou você pode distribuir no chão, né? Às vezes a gente está sentado em roda num lugar que não tem mesa, mas você pode colocar no chão, né? Ou em cima de um tapete, né? E ali as pessoas podem levantar, podem sentar no chão, podem apontar a frase. Às vezes a pessoa não tem condição de se abaixar e pegar, e você pode fazer isso, pode ajudar, né? Pode apoiar nesse sentido. E ali cada um com o seu provérbio, com a sua frase ou com a frase do pensador, pode abrir e falar: por que você escolheu essa frase? O que te fez pensar? O que você gostou? E assim com tirinhas também, né? Com tirinhas também. Do Goethe, de Laerte, dá muita discussão, gente. É um momento leve. Você acha que é um momento, entre aspas, bobo, mas dá muita discussão. É bem bacana. E às vezes não dá tempo de todo mundo falar, né? Então, assim, você faz uma reunião dessa, um encontro desse, usando esses fragmentos de texto, e depois você fica assim pensando: vou ter que fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4, né? Você pode salpicar isso nos encontros, entende? É bem interessante. Dentro dessa seleção, né, de letras, de música, vai depender do contexto, porque às vezes você pode estar trabalhando esses textos, esses fragmentos de textos em instituições que você vai estar fazendo uma visita, ou porque você trabalha numa instituição com adolescentes, com crianças, ou com idosos, ou com dependentes químicos, né? Você está indo fazer uma visita, você está fazendo parte de uma equipe, você é voluntário, voluntária, né? Então, entre uma atividade e outra, uma palestra, uma coisa, né? Às vezes num café, num lanche, você pode perguntar: pessoal, enquanto vocês lancham, enquanto vocês estão tomando um café, enquanto a gente espera a próxima atividade, né, dessa instituição, eu posso ler um texto para vocês? Então aqui vai também, né, o convite, você como organizador, como mediador, começar a ter o hábito de ler em voz alta. Ler em voz alta é você musicar um texto. Tem muita diferença das pessoas lerem em silêncio, de acompanhar o olhar ali no texto, escutando uma pessoa ler em voz alta. A experiência é muito rica. A pessoa quase assusta, porque não tinha percebido algumas coisas no texto. Lembrando, né, que nessa era de tantas telas, as pessoas estão cada vez com mais dificuldade e foco na hora de ler. Então é comum as pessoas lerem e não terem lido. Enquanto você vai ler em voz alta no encontro, dá um outro tom, dá uma outra cor. Então é assim, bem interessante. Quais são as vantagens desse formato? Você simplesmente tem um clube de leitura itinerante. Você tem um clube de leitura de bolso. Você pode sacar esse seu clube de leitura a hora que você quiser. Você pode ser um mediador, você pode ter um clube de leitura só quando você quer. Esse final de semana eu quero ter um clube de leitura, esse final de semana eu não quero ter um clube de leitura, porque é um texto, nesses fragmentos de textos, o clube de leitura morre naquele encontro, entende? Vamos dizer que você marcou um almoço com as amigas.
E dessas amigas, porque são mulheres da faixa dos 50 anos, e vocês têm conversado muito sobre menopausa, sobre declínio de hormônios e mau humor, e saúde, atividade física, arranjar tempo para se cuidar. Então, depois do almoço, na hora ali do café, às vezes que está perto de pedir a conta para ir embora, você pode ler um texto interessante sobre menopausa, ou um texto de uma colunista sobre mulheres de 50 anos mais ou 60 anos mais, entende? E você lê ali em voz alta. Gente, eu gostei de um texto que fala sobre isso, eu posso ler rapidinho para vocês? Entende? E lê. Oferece aquele texto, aquela ideia, aquela conversa, entende? Para quebrar um pouco. Então, assim, é você ter um clube de leitura instantâneo, pocket, que você saca a hora que você quiser. Então, é de uma flexibilidade muito bacana, porque você pode estar passando um final de semana com amigos, você pode estar no momento do churrasco, onde já foi lavada a louça, já ajeitaram tal coisa, tá todo mundo meio cansado, meio enfadado, né? E tem aquelas pessoas que não beberam tanta cerveja, que não estão na sinuca, entendeu? Estão ali na sala, estão ali numa preguiça, e de repente você pode ler um texto, entende? Porque você é um fomentador de leitura. Você oferece palavras como alimento. Você semeia palavras, textos, ideias. Isso é ser um mediador, um organizador de clubes de leitura. E é um excelente formato para você curar a ressaca literária do seu clube de leitura. Então vamos dizer que teu clube de leitura, vocês acabaram de ler um romance de Clarice Lispector. Cara, vai estar todo mundo mais ou menos arrebentado. Né? Então assim, que fragmentos de texto que você poderia estar levando? Você poderia levar frases dela de outras obras. Entende? Porque frases é uma coisa um pouco mais leve. E depois de um outro encontro, você pode estar levando fragmentos de textos ou contos do próximo autor. Vamos dizer que depois de Clarice, vocês vão ler um romance de Machado de Assis. Então você pode levar um conto de Machado de Assis ou frases de Machado de Assis, sempre tendo cuidado para pesquisar isso na internet, tá? Que às vezes tem frase aí que fala que é de Machado de Assis e não é, né? Então tem que ter um pouco de cuidado. Então assim, às vezes você pode levar um conto mais curto de Machado de Assis para ler, né? E discutir. Aquele encontro é só daquele conto, né? Leva 2, né? Porque às vezes a discussão acaba logo, leva 2, né? Antes de entrar no romance, para dar tempo do pessoal comprar o livro também. Percebe? Então isso é bem interessante. E principalmente, né, se você não tem clube de leitura ainda, é um excelente formato para você testar se você dá conta desse lugar, de ser um mediador de clube de leitura. Então, quando você brinca de ser mediador de clube de leitura, nesse formato pocket, nesse formato flexível, nesse formato aquele café você leu aquela crítica, aquele artigo, né? Você levou alguns provérbios ou você levou uma letra de Renato Russo, da Legião Urbana. Então, assim, quando você oferece esse texto, quando você lê em voz alta, naquele encontro, naqueles 15 minutinhos entre uma atividade e outra, ali no almoço, ali no final de semana, ali como voluntário, né, lendo para crianças, sentado no chão, elas enlouquecidas, correndo para lá e para cá, mas você senta e vai ler em voz alta
aquele texto curto infantil para aquelas crianças. Então ali você vai sentindo na pele o que seria ter um clube de leitura com encontros semanais ou quinzenais ou mensais. Então você já tem ali uma experiência, se você dá conta desse lugar incrível de organizador, mediador, fomentador de leitura em clubes de leitura. Eu espero que você tenha gostado. Me fala aqui nos comentários se você pensou e lembrou de outros formatos, se você acha que esse formato de fragmentos, de textos, seria difícil trabalhar online. Se ficou alguma coisa confusa para você, confuso, me conta. Já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Lembrando que eu tenho um curso que se chama Laços e Livros, um curso completinho, caso você tenha interesse. Vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, mas tem muito conteúdo bacana que eu vou estar entregando aqui toda semana pra gente bater um papo, tomar um café, tá bom? Beijão pra você. Tchau.